Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu ainda não sei sobre o que esse canal fala e sobre eu vou criar conteúdo, mas eu pretendo mostrar um pouco sobre a minha vida e eu quero contar hoje um pouco de como tá essa fase que eu tô vivendo e essa minha vontade de querer criar coisas novas e experimentar coisas diferentes também. Bom, acho que eu quero começar falando que se você está assistindo esse vídeo é porque eu tive coragem de postar, o que já é bem surpreendente, mas eu venho há alguns meses e talvez anos tendo essa vontade de começar a criar conteúdo, ver pessoas que são amigas próximas, conhecidas, que também criam e, na verdade, a Lisa, em específico, que é do Estuda Lisa, é uma pessoa que me inspira muito. E quando eu tava no primeiro ano da faculdade, eu encontrei o Instagram dela e ela tava no segundo. E aí eu tinha pensado, nossa, e se eu começasse a criar conteúdo sobre a faculdade, sobre minha vida também, enquanto eu estou na faculdade, porque depois eu acho que fica pior, né? E quanto antes você começar, melhor é. E, e exatamente pensando nisso, de quando a gente começa, quanto mais rápido a gente começa, mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente cresce. E nisso já se passaram quase 3 anos. Eu tô no quinto semestre já da faculdade de Publicidade e Propaganda na USP. Consegui virar amiga da Lisa e isso é muito legal também. Mas eu ainda não tenho um objetivo definido, nem um nicho específico. Na verdade, o meu objetivo é crescer e melhorar como pessoa, mas é um objetivo de vida, assim. E eu acho que criar conteúdo também tem a ver com isso. Também e melhorar minha comunicação, networking. Então, é isso. Recentemente vem acontecendo coisas que acabaram dando um empurrãozinho. Por exemplo, no sábado passado, hoje é dia 10 de junho, né? No sábado passado, eu participei de um evento da empresa que meu namorado trabalha, que é a Modernity, que é uma empresa de suplementos e coisas fit, assim. E nesse evento tiveram algumas palestras com criadores de conteúdo muito inspiradores, assim. É, mas o mais marcante foi o Conrado, que deu uma palestra sobre vendas, sobre propósito, sobre satisfação pessoal e o que você precisa para começar. E, na real, o que a palestra mostrava é que, na verdade, a gente tem que focar no que é essencial, sabe? Então, eu me vejo muito paralisada, querendo criar um conteúdo bom, querendo entregar uma coisa que seja incrível. E assim, eu acho que se eu tiver uma audiência, ela merece o melhor de mim. Mas se eu focar em ficar tentando fazer as coisas perfeitas, eu nunca vou criar conteúdo. E nisso eu já tô enrolando, né? Quase mais de 3 anos. E há muitos meses, tipo, eu lembro de no começo do ano passado, isso. Eu tenho muita vontade de criar uma newsletter e de ter uma comunidade também. E outra coisa que me prende muito, além desse aspecto do perfeccionismo, é a vergonha de as outras pessoas, do que as pessoas vão achar e tal. Mas mais para as pessoas que eu conheço.
Por exemplo, se tivesse algum botão que falasse, que você bloqueia todos os seguidores desse perfil, eu faria muito, tipo, entraria no meu perfil pessoal e eu já tenho, né, um perfil que seria para criação de conteúdo, e só muda de ponto para underline, que é o meu perfil original, mas eu queria bloquear todas as pessoas que me conhecem, que me seguem no perfil pessoal, pra elas não verem os conteúdos que eu crio, mas sei lá também, tipo, quando você fica bom e quando você faz uma coisa há muito tempo, quando você dá certo, as pessoas não te zoam, sabe? Tipo, mas eu acho que também, com a perspectiva de alguém que tá gravando o primeiro vídeo, entre aspas, também, né? É, eu acho que dessa perspectiva de uma pessoa que está começando a gravar agora, é mais fácil quando você já conhece a pessoa criando conteúdo. Tipo assim, as pessoas que eu começar a conhecer depois que eu já crio conteúdo vão aceitar isso mais fácil do que, tipo, uma pessoa que me conhece, que sabe que eu não crio, e começar a comentar, tipo, ai, blogueirinha, ai, tá passando vergonha, enfim. Então, é isso. Eu tô me sentindo muito bonita essa semana. Não aconteceu nada específico, na real, eu tô dormindo muito mal, porque é semana de entrega de trabalho na faculdade, e enfim, tá muito corrido. E também o meu chefe me pediu um controle financeiro, que é um negócio que, assim, eu não consegui fazer desde que eu entrei na empresa, e aí ele quer que eu entregue na quinta. Então, hoje eu trabalhei algumas horinhas a mais, agora são 9h30 da noite e eu terminei de trabalhar quase agora. Mas enfim, faz parte e vambora. Uma coisa que eu penso muito também é que isso não é um apoio à negligenciação do sono, tá? Inclusive, eu sinto consequências muito ruins por isso, por não dormir bem. Mas uma coisa que eu penso muito é que eu nunca mais vou ter 21 anos de novo. E eu acho que é uma coisa que acaba fazendo parte da vida, sabe? Tipo, a gente tem muitas coisas para descobrir e aprender e trabalhar, estudar e não sei o quê, e treinar. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa energia que a gente tem pra, pra fazer as coisas que a gente quer fazer, né? Na real. Não lembro por que eu falei isso. Enfim, tô me sentindo bonita porque dia 29 de maio foi meu aniversário. E aí no dia 30 fui fazer meu design de sobrancelha. Eu tenho micropigmentação. E assim, faz 10 dias que eu fiz o design, né? E ela tá muito linda ainda. Mas a micro eu fiz em novembro, quando eu tava no hospital e aí eu tive um surto, liguei pra mulher lá que faz e, na verdade, mandei mensagem pra mulher lá que faz e marquei de fazer. Eu tava me recuperando da cirurgia da vesícula. Mas enfim, daí eu voltei lá pra fazer o design e eu tô me sentindo muito linda. Eu tô sentindo meus dentes mais claros também. Eu descobri como usar meu convênio odontológico. Inclusive, descobri que sou muito boa em usar convênio. Tipo, se você tem convênio, aproveita ele, sério. Eu descobri pedra na vesícula, já fiz não sei quantos exames, faço acompanhamento nutricional todo mês. Enfim, já consegui muitas coisas ótimas pelo convênio. E o meu é da Care Plus. Eu sei que tem alguns convênios que são melhores que os outros, por exemplo, da Care Plus é muito bom, mas eu vejo que tem muita gente que tem convênio bom e mesmo assim não usa. Tipo, o convênio da Sul América também eu já tive, é muito bom. O Bradesco não é tão bom porque a maioria dos lugares você tem que pagar para ter o reembolso. E eu acho que qualquer convênio que fala que vai dar reembolso
não é totalmente confiável que você vai recuperar o dinheiro todo. Então, eu acho isso uma desvantagem. Então, e aí eu fiz um clareamento há pouco tempo. Não sei se dá pra perceber, né? Eu tô achando meus dentes mais brancos, sim. E aí na sexta eu vou lá voltar no dentista pra refazer a resina aqui do meio, que quando eu era criança, eu apostei corrida com meu pai, voltando da garagem, e eu tropecei numa lombada nova da rua lá, que, tipo, no mesmo dia tinham feito a lombada e eu não sabia. E aí eu tropecei, caí de cara e quebrei os dois dentes da frente. Eu não preparei um roteiro para esse vídeo, não tem nenhum objetivo específico, nem de. Não tem um tema específico assim, mas eu tinha pensado em falar um pouco sobre como tinha sido minha semana e fazer tipo um check-in, mas é um vídeo que acaba sendo um pouco mais pessoal do que para ir ao ar. Então, eu nem sei se vou postar esse vídeo. Mas enfim, uma coisa que eu tinha pensado antes era de fazer um vídeo experimentando as roupas, que hoje, depois do trabalho também, quase agora, eu busquei as minhas roupas que estavam na costureira. E eram, tipo assim, muitas roupas, porque eu tô numa vibe assim de tentar fazer um consumo mais consciente e comprar menos coisas, tanto para economizar dinheiro, mas também ter coisas de mais qualidade, coisas que eu realmente goste e use, que me fazem me sentir bem, que me trazem sentimentos, sensações boas e uma energia boa, né? E aí, em novembro também, na Black Friday, nossa senhora, eu tive um surto. Gastei bem mais do que eu podia, mas assim, eu tinha dinheiro para gastar, né? Porque eu tinha guardado, mas daí toda a economia dos outros meses foi com Deus. E aí eu comprei, daí eu fiquei me sentindo mal, assim, tipo, nossa, comprei um monte de roupa sem pensar muito, assim, sabe, criticamente sobre. E aí eu fiquei num desafio de ficar um tempo, eu entrei num desafio, né, na minha cabeça, de ficar um tempo sem comprar roupa, pensando nessa coisa do consumo consciente e tal. Só que eu acabei falhando, tipo, eu queria ficar 6 meses, o que daria mais ou menos em abril, maio, mas eu comprei roupa em março. Eu tinha comprado, sei lá, era um. Eu nem lembro o que que era, ó. Você vê que foi besteira que eu comprei e que não valeu a pena ter quebrado o desafio. Mas daí, em maio, como era meu aniversário, eu me permiti, né? Como eu costumo fazer, eu costumo escolher alguma coisa que eu quero fazer e fazer. Então, geralmente eu vou, sei lá, numa cafeteria, penso sobre a vida, faço um rebranding mental, assim, tipo, como que vai ser a nova versão da Júlia com essa idade que eu vou fazer, sabe? E aí eu acho que até a criação de conteúdo é uma das coisas que eu quero pra Júlia de 21. E é bem legal pensar nisso. E é como se fala? Tipo um ritual, assim, de aniversário que eu recomendo bastante. Eu acho muito legal fazer, até pra você aproveitar a sua própria companhia e tal. Enfim, como eu tô sem roteiro, eu tô meio avoada, assim, meio perdida nas coisas que eu pensei, por que que eu comecei, enfim. Mas a gente vai conversar aqui como se fôssemos amigas. Como se fôssemos, não. Como somos amigas, né? Então, eu faço esses rebrands anuais e eu trato meu aniversário como se fosse um ano novo. E isso não tira a graça das metas de ano novo, porque eu também faço. Mas eu acho que pelo meu aniversário ser bem ali, quase no meio do ano, eu acho que faz total sentido. E, e é uma coisa que eu me dou muito bem fazendo, assim. Tipo, eu paro pra acompanhar
como que estão as minhas prioridades hoje, quais são as metas que eu atingi, que eu não atingi, o que eu tô fazendo em cada uma, porque as metas também têm que estar relacionadas aos hábitos, né? Tipo, você não vai juntar a quantidade da sua reserva de emergência só porque você decidiu. Tipo, você tem que pensar nisso nas escolhas do dia a dia. Tipo, não é só você decidir, quero juntar, um exemplo fictício, né? 20 mil até o final do ano. Não é decidindo isso que você vai conseguir, mas é lembrando disso e tomando decisões que corroboram com isso. Então, eu economizo para juntar esse valor que eu tenho como meta. E isso tem que ser relembrado. E uma coisa que eu tenho feito também, no mês passado eu acabei não fazendo, mas eu acho que já entra nessa reunião de aniversário, que são as reuniões mensais com você mesma, você mesmo, que eu acho super legais, assim, para você fazer essa revisão das metas, registrar como que foi o seu mês. Então, falar coisas que você fez diferente, se você teve algum rolê legal, alguém que casou, algum aniversário, alguma coisa que aconteceu com algum parente, enfim. E eu acho bem legal fazer esses check-ins, né? Porque você vai meio que construindo a história de uma forma materializada, porque tá escrito, não tá só na sua cabeça. E eu tenho muito essa brisa pensando até. é, Recentemente eu li um livro, né, chamado Como Criar Seu Segundo Cérebro, do Tiago Forte. E é um assunto assim que eu poderia ficar horas falando sobre isso, de tanto que eu gosto disso. Eu tenho criado meu segundo cérebro. Eu já criava, mas não com esse nome, e não com tanta constância também. Mas a ideia do segundo cérebro é realmente você registrar os seus conhecimentos, suas vivências e as coisas que vão acontecendo com você, suas perspectivas de vida, coisas que você tem pensado. Você registrar isso e vira meio que uma biblioteca única que é sua, sabe? Tipo, a sua curadoria, o seu ponto de vista, do seu olhar, e eu acho isso muito incrível. Até isso de fazer as reuniões, né? É muito legal você registrar como se fosse um segundo cérebro, para você ir lembrando como que foram as fases da sua vida, as coisas que você sentia. Por exemplo, você sentiria alguma coisa diferente em lembrar que 2 anos atrás sua preocupação era se você ia, sei lá, se você ia conseguir. Tá, vou dar um exemplo pessoal. Eu ficaria muito surpresa em lembrar de que 2 anos atrás a minha preocupação era se eu ia para um estágio na Eletromídia ou se eu ia continuar como jovem aprendiz na Electrolux. E é muito legal pensar nisso, e até voltando um pouco mais, tipo, preocupações do ensino médio, como que você enxergava as coisas. E, enfim, eu acho que isso também faz parte da vida adulta e de ir se tornando adulto, né? Mas eu espero que seja um hábito que eu leve mesmo quando eu for mais velha, assim. Depois dos 20, 30, 40, 50, enfim. Quero ser aquela idosa que escreveu milhares de, sei lá quantos eram, mais de 100, eu acho, diários, mais de 100 diários, e meio que tinha a vida dela toda registrada, tipo, isso é muito doido. É, mas enfim, voltando ao assunto de fazer as reuniões mensais com você mesmo para fazer esses checkpoints, é algo que eu recomendo muito, porque você vê a sua evolução, lembra como foi o seu ano, as coisas que você teve dificuldade, e até para você perceber padrões que não são tão claros. Por exemplo, se as suas metas de ano novo
estão falando: "Ah, quero perder tantos quilos esse ano". Mas no dia a dia você é uma pessoa que estuda, trabalha, não sei o quê, tem família. Tipo, realmente não vai dar tempo de você focar nisso, porque a sua prioridade é outra, sabe? Então, eu acho que é um exercício muito legal de fazer. Enfim, acho que eu falei demais, já deu aqui 20 minutos de gravação. E esse vídeo também não tem conclusão, ele não tem uma linha editorial que se fecha e que tem alguma linearidade e alguma conexão entre os assuntos. Mas espero que você tenha gostado. Ah, lembrei de outra coisa que me fez pensar em gravar, que é ontem eu assisti um vídeo do Pinho. O Pinho é um criador que eu admiro muito e que ele fala muito sobre minimalismo, sobre você criar para você e enfim, os benefícios da criação, né? E ontem eu decidi entrar no canal dele do YouTube e procurar o primeiro vídeo dele. E eu achei super legal, foi muito motivador, assim, ver que ele meio que parece que alugou um lugar pra gravar e tal. E eu achei isso muito doido também, porque é uma decisão, tipo, querendo ou não, mesmo que seja barato, você alugar um lugar pra gravar vídeo, você tá se comprometendo com aquilo por muito tempo, tipo, é um contrato e tal. Você tá gastando seu dinheiro e eu achei isso interessante também, tipo, eu não alugaria um lugar, então eu decidi começar com o que eu tenho, que é tipo um celular, um microfone que é cheio de ruído, com certeza. Tipo, aqui passa um monte de ônibus e carros e motos, porque eu moro bem perto da avenida. Mas esse microfone foi, acho que R$ 40 quando a Shein não cobrava taxa. Enfim, por isso eu decidi começar com o que eu tenho, mas eu acho legal também ver como os criadores que hoje a gente admira e considera grandes, como eles começaram também, que assim, todo mundo começa de algum lugar e quanto antes você começar, mais cedo você vai começar a ficar bom, sabe? Tipo, eu tenho certeza que esse tá muito longe do meu potencial como criadora. E eu espero que esteja mesmo, porque amanhã eu vou querer ser melhor, e depois melhor, e depois melhor. Tipo, melhorando a cada dia, né? Até porque com a prática as coisas vão se aperfeiçoando, até que fique natural, assim, tipo, eu tenho muita sensação de que a câmera meio que filtra a minha emoção, assim, de um jeito que eu não consigo parecer tão expressiva quanto eu sou na minha cabeça. E isso é algo que, assim, desde sempre, desde que eu precisava, sei lá, gravar trabalho para passar em vídeo na escola e tal. E talvez seja real mesmo, tipo, parece que você tem que se expressar fisicamente muito mais para aparecer na câmera a sua emoção. E eu acho isso muito doido também. Foi isso. Espero que tenha gostado. Beijo.